Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história que é curtinha, mas olha, com uma profundidade enorme. É uma alegoria sobre como o serviço que a gente presta para os outros pode acabar se tornando a nossa maior proteção. Vamos entender isso juntos? A história já começa com essa frase de impacto, para descrever a tal da névoa. Forte, né? De cara, a gente já sente aquele clima mais sombrio e entende que o perigo aqui não é só físico, é algo que mexe com a nossa mente, com o nosso espírito. Então vamos imaginar o cenário. Uma região na costa, toda cercada por uns pântanos bem perigosos. E é nesse lugar que a gente conhece o nosso protagonista, o Matias, que é o guardião de um farol bem antigo. Aqui a gente começa a entender a verdadeira natureza dessa ameaça. O problema da névoa não era só dificultar a visão, sabe? O perigo real era o impacto psicológico dela. Ela tinha o poder de sugar a esperança das pessoas, de prender os corações na tristeza e no medo. E essa ameaça tão diferente nos leva direto para o coração da história. Ela mostra duas formas completamente opostas de levar a vida. A do Matias de um lado e a dos vizinhos dele do outro. Olha só que clara essa divisão. De um lado, tem o caminho do Matias, que é de ação, de serviço, de ajudar quem precisa. Do outro, o caminho dos vizinhos, que é todo baseado no medo, no isolamento. São duas filosofias de vida batendo de frente. E era isso que os vizinhos diziam pro Matias. Tá vendo? Esse era o aviso deles. Basicamente, a ideia comum para se proteger do mal, o melhor é se trancar, se isolar. Só que o Matias, bom, ele pensava um pouquinho diferente. Agora, a gente chega na parte mais fascinante. Como é que as atitudes do Matias criavam uma defesa para ele? E não é mágica, não. A história descreve isso como um processo, de uma forma bem clara. É como se fosse um ciclo que se alimenta. Primeiro, o Matias oferece ajuda. Essa ação por si só gera o que a história chama de luz interior. E por fim, essa luz cria uma espécie de escudo de clareza em volta dele. Ou seja, a ajuda que ele dava para fora fortalecia a defesa que ele tinha por dentro. A explicação para essa proteção toda tem a ver com vibração. A névoa, a sombra, ela simplesmente não conseguia sintonizar com o Matias. É como se ele estivesse numa frequência de alegria e serviço que é totalmente incompatível com a frequência do medo e do desânimo. Uma não enxerga a outra. E tudo isso nos leva para o momento de maior tensão da história. Numa certa noite, a névoa fica mais forte, mais densa, e resolve partir para um ataque direto, mas não contra o farol. O ataque era contra a mente e o coração do Matias. O ataque não era físico, era psíquico. A névoa tentava plantar pensamentos negativos na cabeça dele. Sussurros de inveja de quem tinha mais, de ressentimento por quem ele ajudou e não agradeceu. Ela tentava achar uma brecha, uma feridinha emocional. E por que o ataque falhou? A resposta é genial. Tá aqui. A mente do Matias não estava parada, ociosa, dando espaço para a negatividade. Pelo contrário, ela estava super ativa, sempre planejando como ajudar mais alguém. Simplesmente não tinha lugar para esses pensamentos ruins se instalarem. O resultado é essa imagem super forte. A energia negativa da névoa chega, bate e se dissipa. Como se tivesse trombado com um muro de cristal invisível. E esse muro não era feito de medo, mas sim de propósito e de serviço. E a história dá um nome para esse conceito, o escudo íntimo. E a definição é a chave de tudo. É uma proteção que não vem de se esconder do mundo, mas que é construída e mantida pela nossa própria utilidade em fazer o bem. Então vamos juntar as peças e entender qual é a grande lição do faroleiro, a descoberta que ele faz no final de toda essa jornada. Essa aqui é a ideia central. A energia que ele gastava para fora, ajudando as pessoas, não era uma força que se perdia. Era, na verdade, a fonte da sua própria segurança. O ato de dar era, ao mesmo tempo, o ato de se proteger. Os princípios que a gente pode tirar daqui são bem claros. Então, as sombras agem por sintonia, ou seja, elas se conectam com o que é parecido com elas. A caridade, o serviço, fortalece esse nosso escudo. E ser útil no bem muda a nossa própria frequência, o que acaba atraindo ajuda de lugares que a gente nem imagina. E essa história toda nos deixa com essa pergunta no ar para a gente pensar. A luz do Matias nascia do serviço que ele prestava. E a luz que nós irradiamos no nosso dia a dia, de onde ela vem? Fica aí a reflexão. Obrigado pela companhia.